Boa noite, hoje é dia 18 de março e vamos para o nosso devocional do dia, onde eu leio tanto o devocional da manhã quanto o devocional da noite, do devocional Manhã e Noite de Charles Spurgeon. Mas antes, vamos começar com a nossa oração. Jesus, Pai querido, que o Senhor esteja presente do começo ao fim deste devocional, que o Senhor traga para essa live todos que precisam ouvir essa reflexão sobre a sua palavra, que se encontra em Gálatas 3, versículo 26 e João 15, versículo 9. Espírito Santo, se for necessário que o Senhor coloque em minha boca qualquer palavra para este devocional, agradeço por estar conosco nesta manhã, neste dia. Amém, amém e amém. Bom, vamos lá para o nosso devocional da noite. Da noite não, do dia. Começando pelo devocional da manhã, que tem como base Gálatas. Então vamos ler a introdução da carta do apóstolo Paulo aos Gálatas. A carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, perspectiva do livro. Tá? Um pouquinho. O país, politicamente, era a província romana, na qual incluía Licônia, Isáuria e parte da Frígia e Pisídia. Geograficamente, era o centro das tribos celtas e parecia ser usada nesse sentido nessa epístola e em Atos. O povo celta, eles eram descendentes dos gauleses, os quais saquearam Roma no século IV a.C. e no século III a.C. invadiram a Ásia Menor e o norte da Grécia. Uma parte desses permaneceu na Galácia, predominantemente na população mista formada por gregos, romanos e judeus. Eles eram de temperamento impulsivo, hospitaleiros inconstantes. Eles se impressionaram e mudaram de ideia rapidamente. Eles receberam Paulo com alegria e entusiasmo e então, subitamente, se afastaram dele. A Igreja da Galácia. Não sabemos como e quem fundou essas igrejas. A grande estrada do Oriente até a Europa passava por essa região, possibilitando que alguns dos que estavam presentes em Pentecostes semeassem as sementes do Evangelho por lá. As igrejas também podem ter surgido devido ao trabalho realizado por Paulo enquanto estava em Tarso, entre o momento em que ele retornou da Arábia até ir para Antioquia com Barnabé. As Escrituras não dão informações acerca desses eventos. Em sua segunda viagem missionária, Paulo visitou os Gálatas e parecer ter ficado doente durante a sua passagem, pregando para eles enquanto não podia seguir viagem. Eles receberam seus ensinamentos com alegria, as igrejas pareciam ter surgido neste momento. Paulo também os visitou durante sua terceira viagem missionária, tendo-os instruído e estabelecido na fé. As igrejas estavam funcionando bem quando Paulo os deixou, mas mestres judaizantes haviam chegado e se aproveitado de sua natureza instável, inconstante e haviam corrompido grandemente a simplicidade de sua fé. Ocasião da epístola. Mestres judaizantes haviam se infiltrado entre os Gálatas, dizendo que a lei judaica era obrigatória para os cristãos, admitindo que Jesus era o Messias, mas que a salvação, contudo, deveria ser obtida através das obras da lei. Eles impeliam os Gálatas principalmente à circuncisão. Para provarem seu ponto e fazerem os Gálatas se desviarem da fé, esses falsos mestres estavam tentando enfraquecer a confiança que eles tinham em Paulo, seu instrutor espiritual. Eles diziam que ele não era um dos 12, portanto não era um dos apóstolos, e seus ensinamentos não eram de autoria vinculativa. Eles sugeriram que tinham aprendido sua doutrina de outros, especialmente dos apóstolos, que eram os pilares da igreja.
Propósito da epístola. O propósito da epístola era arrancar pela raiz os erros das doutrinas introduzidos pelos judaizantes e trazer os gálatas de volta à sua fé anterior. Para fazer isso foi necessário para Paulo estabelecer sua autoridade apostólica e a origem divina de seu evangelho. Ele também desejava mostrar o valor e a aplicação prática de seus ensinamentos. Ele mostra especialmente o valor da liberdade cristã e ao mesmo tempo mostra que isso não é uma licença. Ao cumprir esse propósito, ele nos deu um clássico inspirado acerca de sua doutrina fundamental, da justificação pela fé, e resolveu para sempre essa questão dos cristãos e a lei judaica. Autor e data. Foi escrito por Paulo, provavelmente em Corinto, em 57 d.C. Análise, a gente vai ler sobre o capítulo 3, versículo 26. Então, seus resultados superiores são uma demonstração dela. A morte não é mais um banimento, é um retorno do exílio, uma volta ao lar. Há muitas mansões onde os entes queridos já moram. A distância entre o espírito glorificado no céu e os santos militantes na terra parece grande, mas não é. Não estamos longe de casa. O momento nos levará até lá. E essa é a introdução da Bíblia Spurgeon do livro de Gálatas. Agora vamos à carta aos Gálatas. Agora vamos ler o nosso devocional da manhã. Pois todos vós sois filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Gálatas 3, versículo 26. A paternidade de Deus é comum a todos os filhos. Há pouca fé. Referência ao livro O Peregrino de John Billman. Você tem dito com frequência: se eu tivesse a coragem da grande graça, se conseguisse levantar sua espada, ser tão valente como ele. Mas ai de mim, eu tropeço até em palha. Qualquer sombra me amedronta. Ouço a si mesmo pouca fé. Grande graça é filho de Deus e você também é. Ó grande graça, não é mais filho de Deus do que você é. Pedro e Paulo, os apóstolos amados, eram da família do Altíssimo. Você também é. E um cristão fraco é tão filho de Deus quanto um cristão forte. Essa aliança continua firme, embora os velhos pilares da terra se inclinam. Forte, o débil, fraco são um em Jesus agora. Todos os nomes estão registrados na mesma família. Um pode ter mais graça do que o outro, mas Deus, nosso Pai Celeste, tem o mesmo carinho por todos. Um pode realizar obras maiores e trazer mais glória ao seu Pai, mas aquele cujo nome é o último no reino dos céus é tão filho de Deus quanto aquele que se desaponta entre os homens mais poderosos do rei. Que isso nos anime e conforte quando nos aproximarmos de Deus e dissermos: Pai nosso. Ainda assim, enquanto nós fomos confortados por saber disso, não descansaremos satisfeitos com uma fé pequena, mas como os apóstolos vamos pedir para que ela cresça. Embora nossa fé possa ser fraca, se ela for verdadeira em Cristo, poderemos chegar finalmente ao céu, mas não honraremos mais nosso Mestre durante nossa peregrinação, nem teremos alegria e paz abundantes. Então, se quiser viver para a glória de Cristo e ser feliz em seu serviço, busque estar cheio cada vez mais do espírito de adoção, até o perfeito amor levar embora o medo. E essa é a leitura do nosso devocional da manhã. E agora vamos ler a introdução da Bíblia Spurgeon do Evangelho segundo João. Evangelho segundo João. Autor e período da escrita. O nome do autor do Evangelho de João não é mencionado, como também é o caso dos 3 evangelhos sinóticos. O escritor fica em segundo plano. Através da mensagem de Deus, João foi uma testemunha ocular dessas correntes relatadas como ele mesmo escreve. De fato, apenas um espectador seria capaz de fornecer detalhes claros, como cerca da hora 10ª, 6 talhas de pedra e 153 grandes peixes. O autor do Evangelho... pode vir. O autor do Evangelho se autodenomina o discípulo a quem Jesus amou.
por 5 vezes, e várias vezes o outro discípulo. Dos 3 discípulos que eram mais íntimos do Senhor Jesus, Pedro, Tiago e João, o último nunca é mencionado em todo o Evangelho. Essa reserva confirmaria a tradição da igreja antiga que João, o discípulo do Senhor, é autor desse Evangelho, que é confirmado por Irineu, aluno de Policarpo de Esmirna, o qual conheceu João pessoalmente. Teófilo de Antioquia citou os primeiros versículos do Evangelho por volta de 180 depois de Cristo e nomeou João como autor. No entanto, houve outras suposições no passado, assim como nos últimos tempos. Segundo alguns, um presbítero com o mesmo nome deveria ter sido o autor. Contudo, não há provas irrefutáveis contra a autoria de João. Sabemos mais sobre João do que qualquer outro autor dos evangelhos. Ele foi um dos filhos de Zebedeu, que provavelmente era um pescador próspero na margem do lago da Galileia, e empregava servos assalariados. A mãe de João e Tiago era Salomé. Ela pediu ao Senhor Jesus que seus 2 filhos se assentassem à sua direita e à sua esquerda em seu reino. O chamado de João para ser discípulo do Senhor é descrito nos evangelhos sinóticos. João e seu irmão Tiago estavam cheios de zelos pelo Senhor Jesus. Provavelmente é por isso que ele o chamou de Boanerges, filhos do trovão. João relata 2 ocorrências em que João mostra grande zelo. João, seu irmão Tiago e Pedro pertenciam ao círculo interno dos apóstolos. Somente esses 3 tiveram permissão para estar com o Senhor Jesus na ressurreição da filha de Jairo, na transfiguração no monte e no jardim do Getsemane. Pedro e João foram enviados para preparar a última Páscoa. Eles também foram os primeiros discípulos que Maria Madalena encontrou no dia da ressurreição do Senhor Jesus, que viram o sepulcro vazio. João estava mais próximo do Senhor Jesus no cenáculo em Jerusalém, quando os discípulos se encontraram na última vez, e finalmente ele foi o único que estava esperando de pé, próximo à cruz de seu Senhor. Também foi ele quem foi o primeiro a reconhecer o Senhor Jesus, quando aparecera a eles no mar de Tiberíades. Após a ascensão do Senhor, encontramos João juntamente com Pedro, testemunham pelo Senhor Jesus no capítulo 3 e 4 de Atos. Depois o vemos como representante dos apóstolos em Samaria. De acordo com Gálatas 2, versículo 9, Paulo encontrou João em sua segunda viagem a Jerusalém. Depois disso, João mudou para a Ásia Menor, Éfeso, onde é provável que tenha ficado até a sua morte em uma idade muito avançada por volta do ano 100 depois de Cristo. Porém, essa estadia foi interrompida por seu exílio na ilha de Patmos. De todos os livros da Bíblia, o Evangelho de João provavelmente é o livro que foi escrito por último. O conteúdo e a estrutura desse evangelho pressupõe a familiaridade do autor com os 3 evangelhos sinóticos. Segundo a tradição, esse evangelho muito especial foi escrito no final do século I depois de Cristo. Assunto e propósito dos escritos. Nenhum dos evangelhos tinha a intenção de escrever uma descrição completa da vida de Cristo, de acordo com os princípios humanos, e no entanto, os 3 primeiros escritores do Evangelho apresentam a vinda e ações de Jesus resumidamente, desde seu batismo no Jordão até a sua ressurreição e ascensão, e é por isso que são chamados de Evangelhos sinóticos. O propósito do Espírito Santo no Evangelho de João é outro. Dos 30 milagres listados no Evangelho sinóticos, João menciona apenas um, a alimentação dos 5.000 no capítulo 5. Mas João descreve 6 outros milagres que não são mencionados em nenhum outro lugar. Isso soma 7 milagres. 7 é o número divinamente perfeito e suficiente. No entanto, João não os chama de milagres, mas sim sinais, e dá razão no capítulo 20, versículos 30 e 31, e muitos outros sinais que não estão inscritos nesse livro, verdadeiramente Jesus fez na presença de seus discípulos, mas estes estão escritos para que possam crer que Jesus é Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenham vida através de seu nome. Essa afirmação de João é uma boa descrição dos assuntos e do propósito do Evangelho. O Senhor Jesus é Filho de Deus. Encontramos o título Filho 29 vezes no Evangelho de João, das quais 10 vezes é descrito como Filho de Deus, uma linguagem simples, quase infantil, com um vocabulário de apenas cerca de 700 palavras. João nos comunica a verdade exaltada de que a palavra, o eterno Filho de Deus, se tornou carne. Portanto, ele não menciona nada como a genealogia, o nascimento, a infância do Senhor Jesus. Em vez disso, o primeiro versículo de João
leva o leitor de volta à eternidade. No princípio era a palavra. A eterna preexistência do Filho de Deus é mencionada em João 8:58 e no capítulo 17, versículos 5 e 24. O Evangelho nos fala apenas de alguns milagres do Senhor Jesus e João chama simplesmente de sinais. Tudo isso serviu apenas para revelar a onipotência divina do Senhor, o homem Jesus Cristo. O homem Jesus Cristo é ao mesmo tempo Deus eterno que, como o Senhor Jeová no Antigo Testamento dizia assim: eu sou o que sou. Quando o Senhor Jesus foi levado cativo, ele disse aos soldados: eu sou ele. E eles recuaram e caíram no chão. Ele é o único a afirmar: eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou a porta das ovelhas, eu sou o bom pastor, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida. João menciona várias vezes que o Senhor Jesus deu a vida voluntariamente. Por isso que este evangelho não menciona o tempo de oração no Getsemane. O Filho de Deus tinha poder para dar a vida e teve poder para tomá-la novamente. Os poucos indícios registrados por João estão em ordem cronológica. Assim como no Evangelho de Marcos, João é o único evangelista a mencionar 3 passos de seu evangelho. Essa é a principal razão pela qual assumimos que o serviço público do Senhor Jesus deveria ter durado cerca de 3 anos. Peculiaridades. A diferença entre o Evangelho de João e os Evangelhos sinóticos. O caráter especial do Evangelho de João se deve parte do relacionamento entre o Filho de Deus e o povo de Israel. Em contraste com os evangelhos sinóticos, o Senhor Jesus é apresentado como rejeitado desde o início. Repetidamente, os judeus, que são os líderes do povo, são vistos como os adversários do Senhor Jesus. Os judeus estão sempre destinados separados do povo. No entanto, somente João descreve o ministério de Jesus na Judéia. Isso ocorre antes de seu ministério na Galiléia. João também nos diz 4 vezes que o Senhor Jesus estava em Jerusalém. Ele não encontra tanta falta de juízo e desavenças no Evangelho sinóticos quanto no Evangelho de João. Os judeus pensam no templo de Jerusalém, enquanto ele fala do templo de seu corpo. Nicodemos não entende o que o Senhor quer dizer com o novo nascimento. A mulher em Sicar não sabe o que é água viva. E as pessoas não compreendem o que é o pão do céu. Todos esses acontecimentos apontam um contraste que os homens não podem separar entre luz e trevas, entre a morte e a vida, entre o mundo e Deus. O caminho da humanidade até Deus pode ser aberto pela fé, somente porque Deus, o Filho, se tornou homem e cumpriu a obra de redenção na cruz. Os textos de João 7:53 até 8, versículo 1 a 11, juntamente com Marcos 16, 9 ao 20, esses versículos são os únicos do Novo Testamento cujas origens são questionadas pela pesquisa crítica de texto. Esses 12 versículos estão ausentes nos manuscritos gregos mais antigos conhecidos, bem como em algumas velhas traduções. Jerônimo, no entanto, testemunha que esses versículos foram incluídos em muitos manuscritos gregos e latinos. Agostinho afirmava que este parágrafo foi retirado do texto por homens incrédulos ou inimigos da verdade da fé. É provável que o motivo deles tenha sido o medo de uma possível má utilização desses versículos. A opinião que essa parte pertence ao texto inspirado ao Evangelho de João, tanto pelo conteúdo quanto pelo contexto, é assustado pelo fato de que provavelmente nenhuma outra ocorrência da vida do Senhor Jesus ilustra de maneira tão impressionante a afirmação no capítulo 8, versículo 12: eu sou a luz do mundo. Visão geral do conteúdo, a gente vai ler sobre o capítulo 15, que é o capítulo do nosso versículo do nosso devocional da noite. A verdadeira videira. É uma lição abençoada para nós aprendermos que somos totalmente dependentes de Deus para todas as coisas, mas especialmente para as espirituais. Você não orará a menos que Ele lhe dê o espírito de súplica. Você não terá ternura de coração a menos que Ele ofereça arrependimento em você. Você não terá mais fé ao menos que a fé seja constante, concedida por Deus. Presto meu testemunho de que não há alegria em todo este mundo com a doce comunhão com Cristo. Eu trocaria tudo o que mais existe no céu por isso. Na verdade, isto é o paraíso. Quanto às harpas de ouro e as ruas como vidro transparente, as canções dos serafins e o clamor dos redimidos, podem-se mais bem desistir de tudo isso, contando com uma gota de um balde, se pudéssemos viver para sempre em comunhão com Jesus. E essa é a introdução
da Bíblia Spurgeon do Evangelho de João. Agora vamos ler o nosso devocional da noite. Como o Pai me amou, também eu vos amei. João 15, versículo 9. Opa. Deixa eu ler de novo. Como o Pai me amou, também vos amei. João, capítulo 15, versículo 9. Como o Pai ama o Filho, da mesma forma, Jesus ama seu povo. Qual é esse método divino? Ele o amou sem começo e assim Jesus ama seus membros. Com amor eterno eu te amei. É possível rastrear o início da afeição humana. Você pode facilmente saber o início de seu amor por Cristo, mas o amor dele por nós é um rio cuja fonte está escondida na eternidade. O Deus, o Pai, ama Jesus sem mudanças. Cristão, conforte-se com o fato de que não há mudanças no amor de Jesus Cristo para aqueles que descansam nele. Ontem você estava no cume do monte Tabor e dizia, ele me ama. Hoje você está no vale da humilhação, mas ele ainda o ama da mesma forma. No outreiro de Mizar e em meio ao Hernon, você ouve sua voz que fala tão docemente com as notas suaves do amor. E agora no oceano, ou mesmo no mar, quando todas as ondas estouram em você, seu coração é fiel à sua escolha temporal? O Pai ama o Filho infinitamente, e assim o Filho ama seu povo. Santo, não é preciso ter medo do romper do fio de prata, pois o amor dele por você jamais acabará. Descanse confiante de que, mesmo dentro do túmulo, Jesus estará com você e que de lá ele o guiará para os montes celestiais. Mas ainda o Pai ama o Filho sem qualquer medida. O mesmo amor imensurável o Filho tem por seus escolhidos. Todo o coração de Cristo é dedicado ao seu povo. Ele nos amou e se entregou a si mesmo por nós. O seu amor excede todo conhecimento. Realmente temos um Salvador imutável, um Salvador precioso, um que ama sem medida, sem mudança, sem começo, sem fim, assim como o Pai o ama. Há aqui muito alimento para aqueles que sabem como digeri-lo. Que o Espírito Santo nos conduza nessa essência e riqueza. E esse é o nosso devocional do dia 18 de março. Amanhã nós voltamos com a programação normal, devocional da manhã, lá no Instagram às 8 horas, e o devocional da noite aqui no TikTok. Então tenha um bom resto de quarta-feira e até o próximo.